iniciando mais um Marli Toledo de Bem com a Vida e hoje com uma edição especial Vinho Pode, é isso mesmo. Hoje eu estou aqui com o meu parceiro Vinícius Eugênio na mesa e uma convidada para lá de especial, né, Vi? Olha, eu vou dizer que esse programa de hoje pode ser considerado uma videoaula, viu? Uma videoaula, é isso mesmo. E eu vou ter que ler aqui da nossa convidada, porque é extenso o currículo dela, então eu vou ler para vocês. A nossa convidada é a Denise Souto Sommelier. Ela que passou a infância e a adolescência em Barra Bonita, desde os 7 anos até os 17 anos, para vir para Santos. Formada em odontologia, atuou por 28 anos e há 5 anos descobriu uma nova paixão, os vinhos. Embora ela já tenha essa paixão de infância, decidiu então se especializar e conhecer melhor a área. Ela que é formada também na ABS de São Paulo e no Senac aqui de Santos. Prazer, Denise, iniciar esse pó de vinhos, né? Esse vinho pode, na verdade, né? Prazer é meu, uma delícia estar aqui com vocês. E obrigada pela aula, né? Videoaula, responsabilidade. Vamos lá. Vinho é um assunto sempre muito gostoso de falar, cheio de história, de cultura, de sabor, de alegria e de conhecimento. Que vinho envolve muito conhecimento, é uma paixão para mim, é uma coisa que a gente estuda a vida toda. E a gente está falando de videoaula, né? Desculpa ter escutado, mas porque a gente teve algumas reuniões com a Denise. Sim, fala aí, Vi. Nossa, é verdade. E ela, na verdade, ela explicou muitas histórias, muitas facilidades, e eu acho que ela vai até falar algumas aqui que a gente vai conversar durante o programa, porque ela explica de um jeito que qualquer pessoa entende. É bem simples, sim, né? A maneira que a Denise explica. E isso é um carinho com o público também, sim, né, Denise? Quando eu comecei a estudar, que eu fiz o meu canal no YouTube, a minha proposta era essa. Até eu falava, simplificar o mundo do vinho. Não que seja uma coisa banal, mas ficar fácil de entender. Falar dos termos inerentes, mas fica fácil de entender, as pessoas entenderem a história e pegarem paixão e se interessarem. Claro. Porque quando algo fica assim muito robuscado, as pessoas vão perdendo interesse. Às vezes até gosta, mas começa a ficar complicado, né? E você falar assim, de uma maneira que as pessoas entendem o que elas querem ouvir, o que elas querem conhecer, o importante para elas, é bacana e essa sempre foi minha proposta. Eu quero começar, na verdade, te perguntando essa transferência porque eu acho que você deve ter muitas pessoas que lhe perguntam isso, o sim, porquê de deixar a carreira muito bem sucedida de 28 anos de dentista, de odonto, e migrar para os vinhos. Sim. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Que devido à minha idade, 56 anos, Novíssima. Novíssima. Eu tenho muitos amigos, amigas que têm a mesma idade que eu e têm essa vontade, mas têm essa curiosidade. Como eu fiz? Bom, não é uma coisa simples. Primeiro, envolve estudo, dedicação, e você tem que identificar uma paixão, algo que você sempre, na verdade, às vezes é algo que você sempre gostou, e aquilo estava na tua vida e você não percebia, até você começar a dar atenção, que foi o que aconteceu comigo. Então, mas envolve estudo, envolve muita coisa, não é simples. Vou deixar isso, você aquilo. Bom, em primeiro lugar, eu quero colocar uma coisa. As pessoas eu fui dentista 28 anos. Deu certo. Deu certo. E tem gente que fala para mim, você abandonou? Eu falei, gente, 28 anos, abandono é 2 anos, né, coração? 28 anos, vamos dizer que eu esgotei as possibilidades, né? Chega. Uhum. Então, foi uma vida, fiz jus ao dinheiro, ao investimento, ao tempo, à dedicação, e eu achei que essa parte já estava bom. O que você gostava de fazer. E você se preparou, na verdade, né, para também deixar, exato, né, não foi assim, né? Vou parar hoje, amanhã vou ser outra coisa. Uhum. Então, quando você falou, eu morava em Barra Bonita, nasci em Santo André, sou sandreense, porém com 7 anos eu mudei para Barra Bonita, e meu pai espanhol sempre tomou seu vinhozinho, sempre. Ele gostava de cerveja. Era bem presente. Mas cerveja era do domingão, o churrasco no almoço, e à noite sempre o vinhozinho, aquela tradição de pessoas descendentes de europeu, né? Sempre aquele vinhozinho. E já viu, né? Naquela época o pai dava um vinhozinho para os filhos, né? Era normal, colocava aquele açuquinha, gelo, aquele vinho do garrafão, né? E todo mundo tomava. E ele me dava assim, mas
eu tomava... Isso com quantos anos ele já começou a te dar uns vinho? 8 aninhos, 9, Ah. né? Tem a idade. Dormia que era uma beleza, né? Eu e meus irmãos eram as crianças que melhor dormiam no bairro, né? Uma beleza. Acordava inteiros, plenos, todo mundo saudável até hoje, então não é sem problema. Ou seja, vinho faz bem, né? Vinho faz bem, resveratrol, ó, maravilhas. Enfim, só que aí eu dava uma bicadinha no vinho do meu pai, que não tinha nem gelo nem açúcar. E eu já gostava mais do dele. Quero Aí seco. meu pai fala, mas menina, porque vinho seco tem gente que adulto não gosta, né? É. E eu, pequena, já ia... Então ele já começou a me dar, e dava pouquinho, porém sem o açúcar e o gelo, que eu já não queria. Olha Açúcar- só. açúcar- Já estava expert. Açúcar já. eu não sou muito chegada até hoje, né? Mas eu já tinha o paladar pro vinho seco. Eu sentia o gosto. E quando colocava o açúcar, eu sentia só o açúcar, eu não sou muito chegada em açúcar, nunca fui. Então, enfim, aí... Quando eu tinha 13 anos, meu pai construiu uma outra casa nessa cidade, a gente morava numa casa, meu pai construiu uma casa que era tipo uma chácara, aí tinha meus cachorros, tinha pomar, enfim. E No interior? No interior, Barra Interior. Bonita mesmo, na beira do rio, que lá tem o Rio Tietê, que é represa, tem a inclusa, tudo muito bonito, e meu pai construiu uma casa na beira do rio, a gente fala Casa Nova. E quando nós mudamos, aquela comemoração, né? A construção ficou pronta, 2 anos construindo a casa, tudo. E meu pai foi fazer uma compra no supermercado grande, de comemoração, e comprou um vinho Calamares, aquele português tradicional, um rosé da garrafa Bojudinha. Isso eu tinha 13 anos. Olha, lembra até da garrafa. Nossa, gente, isso é uma experiência que ficou em mim. Hoje, eu lembro daquele paladar daquele dia. Eu falo que aquele dia eu comecei a ser sommelier, com 13 anos. Nem sabia o que era isso na vida. Porque a hora que eu tomei aquele Calamares rosé, e aí ele comprou uma latinha de castanha de caju Iracema, que já tinha, era latinha, então era mega fresca a castanha de caju, né? Não existia castanha de caju murcha naquela época, né? Vinha na lata. Porque aí conservava absurdamente. E só né? tinha aquela, né? A hora que eu comi aquela castanha e tomei aquele rosé português, imagina na época um rosé português, uau, né? E é um vinho que existe até hoje, né? Mega tradicional. É bom, né? Eu senti aquele paladar. Nossa, aquilo foi uma revolução na minha vida. E aí você já... Virei começou sommelier a com se- 13 anos de idade. Isso agora... É o gostinho de infância. Todo vinho, mundo né? tem o gostinho de fazer do docinho lá, o vinho. Mas aquele paladar, você sabe que é uma coisa que eu trago até hoje. Aquele dia que ficou tão marcado. Ficou marcado na tua Ficou memória, né? E daí eu sempre ia tomando um vinhozinho, né? Onde estava, aí começou... Tinha pouco vinho importado no Brasil, né? Então a gente ia naqueles brasileiros tradicionais, às vezes ia na casa de alguém, tinha um vinhozinho. E ele sempre deixava você tomar um pouquinho de vinho. Sim, a bicadinha, né? O champanhe do final de ano, sempre. E aí depois, como é que foi assim, eu vou me tornar uma sommelier? Aliás, explique pra gente o que é sommelier, né? Sommelier é a pessoa que estuda vinho. Tá? As pessoas às vezes me chamam, você é enóloga. Não, eu não sou enóloga, gostaria muito. Não tem encarnação, né? Quem sabe? Eu nasço lá na Espanha, sou descendente de espanhol, nasço na Espanha. Eu sou espanhola, né? Tenho a cidadania. Tenho a cidadania, tudo, mas nasci no Brasil, então eu sou brasileira, né? Não só porque enólogo é quem faz o vinho. Sim. Vai lá, colhe, põe para fermentar, faz todo o processo. É o enólogo, eu não sou enóloga. Muitas vezes, enóloga, Denise, ai, gente, orgulho, mas não sou. Sommelier é quem estuda vinho. Estuda para falar, conhece o paladar, os termos, acidez, estrutura, corpo, essas coisas. É o sommelier, ou a sommelier. Sommelier é uma palavra masculina em francês, ok? O feminino é sommelier, mas é muito, né? Falando no Brasil... Sommelier. Sommelier já é difícil. Falar sommelier, então, né? Vamos ficar no sommelier. É porque é muito novo, né? Essa profissão é muito nova, não é? Sim, ela foi reconhecida como profissão ano passado. Assim, reconhecida pelo Ministério do Trabalho como uma profissão ano passado. Eu achei que tivesse até um pouquinho mais de tempo. Não, ela tem, mas reconhecida como... No Brasil... Exatamente, está lá, eu trabalhei ano passado num estabelecimento que estava no meu registro sommelier, isso começou ano passado. Até então era acho que era prestadora de serviço de vinhos, tinha um termo para vinho, mas não usava essa nomenclatura, começou ano passado. Então, é uma profissão nova. E é interessante nós falarmos aqui que é uma profissão. É uma profissão. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, é um título a mais. E se Por alguém isso que eu quiser, falo. por exemplo, se alguém quiser fazer, eu tem que estudar. Quero me tornar... Tem que ter certificado. Tem que ter certificado. Porque é o que eu falo, sommelier não é um rótulo, é um título. É um título. Portanto, você tem que estudar.
não é rótulo. Tem gente que Tá, confunde. eu tô falando de título, mas na verdade, pelo Rótulo fato é de você assim, ter que estudar... Enófilo e enófila. Então- Quem que é o enófilo e enófila? É que é a pessoa que gosta de vinho. Tá. Você gostou de vinho. Ou seja, todo sommelier tem que ser enófilo ou enófila, né? Também não dá. É. Mas enófilo e enófila é um rótulo para quem gosta de vinho. Eu tenho, até falo, minhas amigas enófilas, que eu tenho lá uma turminha que gosta, mas não Gosta. estudaram, mas gostam. Isso não Mas desabona se ninguém. estiver perto de você, elas com certeza vão saber muita coisa, Ah, né? sabe, eu ensino. Porque a Denise, ela solta, assim, né? A gente fica... E a gente vai tomando vinhozinho, vai dando uma risada, aí vai falando mais, e eu vou contando as histórias, elas morrem de rir, né? Porque sempre, vinho tem muita história bacana para contar, né? Isso que eu ia falar, você também tem esse lado de gostar da história, Sim, né? Você vou falou em até- bastidores pra e gente é que... infinito, né? A história de vinho, você começa, ele se renova, tem vinhos novos, tem histórias novas, acontecem coisas novas o tempo todo, então é infinito. O mundo do vinho é infinito. Então, na verdade, quando você migrou, né, da Odonto para ser uma sommelier, que foi estudar na BS de São Paulo, já tinha toda essa história lá para trás, Sim. né, Denise? Não era algo, eu agora acho que vai ser chique eu ser sommelier, Não, né? Não foi isso não, que de modo aconteceu, algum, né? no modo algum, já vinha... Aí, quando abriu a importação, em 94, começou o Plano Real e tal, aí começaram a vir os vinhos importados com mais facilidade. Aí eu já entrei para um clube daqueles de vinho, que vem a caixinha em casa. Mas veja bem, eu não entrei no clube de vinho por causa do vinho. Vinho eu ia do supermercado e comprava. Eu entrei por causa da revistinha que vinha junto. Olha! Porque eu já comprava livros de vinho. Então, o que eu fazia? Eu pegava o vinho, punha na taça, pegava a garrafa, virava o contrarótulo e ficava com a revistinha. Aí eu tomava, aí eu falei assim, nossa, o que eu estou sentindo? Tá assim meio ardendo aqui na boca, tá? O que é isso? O nome que se dava aquilo que eu sentia, porque eu tinha que saber a nomenclatura. E como que eu fazia? Eu tomava vinho em casa, tomava uma garrafa inteira, tá? Daí que eu queria estudar, didática, material didático. Estudar desse jeito é maravilhoso, né? Material didático, o meu material didático é bom, sinto muito, né? E eu ia no restaurante, não tinha revistinha, mas tinha contrarótulo. Tá lá todo mundo conversando na mesa, eu assino o vinho. Assim, todo mundo lá, eu... Dá licença, bárbaro. porque eu já queria... E às vezes, aí o que eu fiz? Bom, tinha esse interesse, essa vontade de extravasar, de falar, que vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Aí eu falei, aí migrou o Orkut para o Facebook. Tinha Orkut, né? Sim. Todo mundo lembra, assim. Eu não sei se lembra. Não, muito jovem, muito jovem. Não é muito criancinha. Eu, na minha tenra idade, passei por todos, né? Para todas as fases da mídia Mas eu social. também passei do Orkut pro Facebook. Aí, Facebook veio, eu, no auge da carreira de dentista, criei um grupo no Facebook para falar, eu chamava My Personal Best, o que é melhor para mim. Todo mundo podia postar, e não precisava ser necessariamente vinho. Podia ser comida, uma roupa que você comprou e tal. Mas acaba caindo em comida e vinho. Não adianta, né? E você só postava vinho? Eu só postava vinho. Aí estava o pessoal da faculdade, todo mundo que se formou comigo estava nesse grupo. E o pessoal do interior, que são meus amigos até hoje, em rede social. Muito legal isso, né? Pessoas de 40 anos atrás. Assim, a tecnologia bem usada é a coisa mais sensacional do mundo, né? É sensacional, é verdade. Aí, e eles falavam, e eu postava o vinho que eu tomei, mas eu não só postava, como eu fazia uma dissertação sobre o vinho. E se tivesse alguma coisa no rótulo que eu não concordasse, eu já ousava discordar. Que nem falar, vinho equilibrado. Eu falei, gente, equilibrado não, tá ácido que parece um vinagre. Tá errado, eu já escrevia desse jeito, a sabichona, né? Falei, ninguém tá sabendo, a rede social a gente escreve o que quer, né? E o pessoal achava engraçado isso. E você já gostava de escrever? Eu gosto de escrever, eu gosto de falar para mim. E as pessoas falam, Denise, você tinha que trabalhar com isso, mulher. Isso eu tinha o quê? Comunicação também. Comunicação. Né? Mas sabe o que acontece? Você tem essa comunicação, mas a sua comunicação ela é rica. Né? Então, por isso que o Vi também falou, né? É uma videoaula. Porque a comunicação rica é exatamente assim. Não é uma conversa solta, sem nenhum fundamento, né? Traz então, um conteúdo, né? A gente teve algumas reuniõezinhas e foi maravilhoso. Depois a gente até a gente ficou falando sobre você. Ah, é? Gente, eu senti as orelhas, eu senti quando eu saí. Tem umas histórias que você contou lá no baixo, até agora tá na minha mente. Depois começou Vamos deixar suspense pro público assim, porque vem coisa boa, vem coisa engraçada. Vem. E aí a gente ficava comentando, eu falei, gente, que maravilhoso é estar do lado da Denise, porque a gente aprende e coisas que a gente nem imagina. Eu, pelo menos, nem imaginava. Tomar um cafezinho com bolo comigo, que nem vocês fizeram. Nossa, tem história para mais de metro. O duro foi quando ela falou assim pra gente, né, Vi?
ai, dura é quando a pessoa não sabe nada. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nada. Vamos ficar mais tempo marcando reuniãozinha pra gente aprender. Precisaria de mais bom. algumas 2, 3 reuniões pra gente. Com certeza, toda semana, né? E assim, esse negócio de gostar de falar, eu era dentista, ficava o paciente lá com a boca aberta sem poder falar, e só eu falando, né? Aí era tão engraçado que muitas vezes quando terminava assim, o tratamento, o paciente falava, ai doutora, nem doeu, porque a senhora falou tanto que eu nem percebi. Meus pacientes me amavam, porque eu tinha história para contar para eles, As né? técnicas. E eles morriam. Aí sempre, ai, eu nem percebi, porque a senhora falou tanto. Gente, que vergonha. Mas né? você sabe que assim, essa sua profissão é muito bem casada com você, porque eu acho que essa integração que você fez, né, desde menina e até agora, o fato de você gostar, eu acho que mais somou você com ser sommelier do que ao contrário. Sim. Né? Porque você soma muito na contribuição. Então, assim, eu sou sommelier, eu não posso passar informação para vocês que não estão interessados. Mas né? tem gente, tudo tem gente que é assim, né? Eu não Na verdade, essa contribuição que você faz de estar sempre informando histórias, eu estou dizendo isso porque a gente passou com isso com ela, né? Então, assim, isso soma demais para a vida das pessoas. Gente, conhecimento tem que ser dividido. Tem. E aqui, nesse pod, que vai ter o vinho pod. Conhecimento, né? eu falo assim, conhecimento para ser multiplicado tem que ser dividido. Tem que ser, com certeza. E além dessa paixão pelo vinho, você tem uma paixão também que é por viagens, tanto que você fez... Sagitariana, como eu falei para vocês, me enfia no avião, não precisa nem falar para onde vai. Coloca no avião, quando eu chegar lá, a gente descobre. E formada, né? Você fez uma faculdade, a pandemia, né, gente? Prendeu em casa, a sagitariana ficou louca, né? Aí fomos fazer. Aí eu terminei meu curso de sommelier, porque aí parei de ser dentista em 2018. Vendi o consultório, tal. Eu tinha meu consultório, meu imóvel, não sou consultório como imóvel, também era meu, então vendi. Tirei 2019, ano sabático. Que agora eu sabia muito de vinho, muito. Eu sei que eu sabia os termos, eu sabia beber um vinho, eu sabia falar se eu gostava, por que eu gostava, o que aquele vinho tinha de diferente do outro. Se eu provasse 3, eu sabia falar a diferença. Ou seja, só que se você quer ser profissional, você tem que ser profissionalizado. Claro. Isso inclui estudo e certificado. Mas eu acrescentaria mais uma coisa, o talento. Sim, né? O talento. Porque andar você junto. poderia, de repente, saber muita coisa, estudar muito e não ter o talento que você tem de transmitir o que você sabe também, andar né? junto, com certeza. Aí tirei 2019 sabático. Vamos estudar que agora eu quero isso. Então, 2019 abri uma sucursal da ABS aqui em Santos. Primeiro eu fui no Senac. O curso de sommelier não fechou turma, então eu fiz um curso, foi o meu primeiro, de harmonização enogastronômica no Senac com a Gláucia Rodrigues. A Gláucia, gente, é uma bíblia do vinho. Ela é sommelier e chefe de cozinha. Imagina um curso de harmonização enogastronômica, vinho com comida, por uma chefe sommelier. Maravilhoso. Nossa, a Gláucia, assim, aula. Eu ficava num sábado, das 8 da manhã ao meio-dia no curso, 4 horas. Gente, eu não via a hora que chegava o sábado de manhã. Acordava às 6h30 da manhã, assim, tipo, é hoje. Porque é maravilhoso. Essas 4 horas, por mim, podia ficar lá até 6 da tarde. Porque a mulher sabia muito, mas muito, sabia não, sabe? E você consumia tudo aquilo Nossa, que ela transmitia. Ela falava, eu ficava assim, falei, meu Deus. Foi a introdução do vinho, assim, que eu mais precisava na minha vida, era esse curso da Gláucia, abriu muito. Eu já tinha, fez assim, uau. Uhum. Aí abriu uma sucursal da ABS aqui em Santos. Quem abriu foi o Gugu da Piccola Pizza, e ele, a esposa dele, ela já é sommelier. Antes disso, ela fez em São Paulo, e eles trouxeram para cá. Eu fiz um módulo que ele trouxe para cá e fiz. Então, em 2019, fiz isso. Viajei para o Chile. Você já estava com a intenção de se tornar profissional? Sim, eu já fiz tudo com intenção. Não era só para saber de vinho, para sentar numa mesa e se exibir. Não, eu queria trabalhar com isso. Sim. Já era a minha mente. E vinhos, e já tinha esse negócio de viajar, por isso que eu fui para o Chile e fui para o Uruguai. A Argentina eu tinha ido no ano anterior, não por causa do vinho, eu fui para correr. Eu fui para correr na Argentina. A louca, né? Fui correr na Argentina. Um frio, quase morri, mas corri 10 quilômetros e tomei. Aí eu já fui pensando em tomar vinho. Nem estudava ainda. Mas eu vou para a Argentina, eu fiquei 4 dias lá.
Só no dia da corrida. Os outros eu bebi vinho que nem doido. Tudo que eu tenho vinho bom, Argentina é uma delícia, você compra vinho bom baratinho, né? Por causa da diferença da moeda. Fui com os amigos também bom de vinho. Foram 4 dias que eu tomei vinho para um mês. E corri ainda, viu? Viu, Vinícius? Pode, tá? Vinho pode, tá vendo? Vinho pode, ajuda. Olha, na época foi meu melhor 10 quilômetros, tá? Olha, ela sempre se refere a você, né? É, Será porque que eu ele vou ter que corre. fazer meu pré-treino de vinho, então? Aquela squeeze, filho, só Deus sabe. Então, aí fui Chile, fui para o Uruguai. E aí terminou. 2020 entrou, eu estava com a viagem comprada para Mendoza. Que aí eu ia para a Argentina, para Mendoza, que é um dos terroirs mais importantes do mundo. Mendoza. Cordilheira dos Andes, estava com a viagem prontinha. Eu ia de Buenos Aires a Mendoza de carro, beirando a cordilheira. O dia Ai, que maravilhoso. Nossa, eu já fazia, vou tirar 5.920 fotos, né? O celular vai quebrar. Mas aí uma semana para mim viajar, fecha tudo. Pandemia. Faltava uma semana. Perdi, né? Aí, foi para todo mundo, né? Foi para todo mundo. Para todo mundo teve uma perda aí, né? Podia ter fechado comigo lá e não voltava mais, ficava enfiada lá numa vinícola, mas não deu tempo. Enfim, aí estou em casa presa. O que eu vou fazer? Bom, o curso de vinho, online, vida que segue. Aí criei meu canal no YouTube. E falei, agora estou em casa, está todo mundo em casa, como é que eles vão me conhecer? YouTube. Criei meu canal, tenho mais de 150 vídeos, que aí eram 2 por semana. E quando eu viajei para o Chile e para o Uruguai, eu conheci o enoturismo. Tinha grupo de brasileiro demais nas vinícolas, no Chile e no Uruguai. É aí que eu vou, né? Fui fazer um curso de gestão em turismo pelo Uninter de Curitiba, um EAD. Um EAD. Presa em casa, você tem tempo para fazer tudo, né? Sim. Então, fiz o EAD, uma outra faculdade de gestão em turismo, pela Uninter. Terminei meu sommelier, fiz meu canal no YouTube. Ou seja, a pandemia foi terrível, mas para o vinho não foi terrível, viu? Porque o vinho nunca foi tão vendido, nunca foi tão conhecido. Como na pandemia. É o que eu falo. Você tomar uma cerveja em casa sozinha é meio boring, porque cerveja é aquele negócio de churrascão e tal. Agora, você abre um vinho sozinho em casa, vendo TV, se o vinho for bom, você fala, ainda bem que não tem ninguém aqui. Não, o vinho é só meu. E você sabe que eu gosto de vinho também, não tenho todo esse conhecimento, óbvio, mas eu acho chique você pegar a taça, você falar, mesmo se eu estiver sozinha. Exatamente. Eu também pego a taça, eu me sinto a poderosa. Você sozinha com um vinho não é solidão. Em casa, é solidão ou é prazer? Prazer. Aí você fala, tomara que não chegue ninguém agora, porque não vou... Porque eu estou com meu vinho. Eu estou bem acompanhada, ninguém veio me encher o saco desse momento. É prazer, nossa. E as pessoas aprenderam isso. Aliás, as pessoas aprenderam muita coisa, né? Que cozinhar em casa é gostoso, que sentar ver uma televisão é gostoso, né? E tomar um vinhozão sozinho é gostoso, também. Né? É bom, é um prazer. Isso é importante, né? Então. Porque tem as pessoas que tiraram muito proveito da pandemia, porque muitas pessoas, eu quebrei, a gente ouve algumas histórias assim, lógico, claro, né? Foi tempo. Mas tem muitas histórias de pessoas que ficaram muito bem sucedidas com a pandemia. Sim. Soubemos usar muito mais a questão da internet, né? A gente não precisa de ser tudo presencial, dá para ser tudo online hoje, né? Muita coisa mudou nesse sentido, né? Trabalho eu acho remoto, que com né? moderação, né? Dá para equilibrar. Dá para equilibrar, mas exatamente. Não tem mais, tô em casa, não dá para fazer nada, dá para você ver coisa pra caramba. Dá. Em casa você chega na China, se você quiser. Denise, outra coisa, você fez a faculdade e aí você começou a fazer roteiros. Isso, então aí... Com o intuito, claro, de levar o pessoal para conhecer. Nos meus canais, nos meus vídeos do YouTube, eu comecei a pôr postagem das minhas viagens, que eu fui para o Uruguai, fui para o Chile, eu tinha que pôr, né? Mas isso só você? Só eu. Tá. Aí, uma amiga, na época não é minha amiga, ela é dona de uma agência de turismo em São Paulo, a Odete e a Mariana. Ela viu e ela me chamou. Denise, vamos fazer roteiro junto de vinho, porque você foi, nossa, você sabe falar. E começamos a criar os roteiros. Isso tudo fechado ainda é tudo um projeto, porque ainda não tinha começado. Aí, bom, fomos nessa toada até meio de 2021, né? Foi 1 ano e meio que a gente ficou tudo preso e eu fazendo isso. E depois, 2022, ainda meio que pouco patinou, também, né? Patinando. Então, aí meio de 2021, abri uma lojinha de vinhos no Gonzaga. E o rapaz me chamou para ser uma consultora.
que ele me conheceu pelo YouTube. Ele falou, olha, eu abri agora, tá tudo voltando, eu não tenho dinheiro para pagar salário, mas assim, tudo que você fizer aqui dentro, eu te dou porcentagem. Fui, e para mim foi bacana, porque eu tive contato com o comércio do vinho. Sim. Então, eu falava com as pessoas, eu indicava, meu amigo, ele vai fazer aniversário, ele é assim, ele gosta de vinho assim, daí eu falei assim, ele já viajou para tomar vinho? Já, então já sei que a pessoa gosta de vinhão. Não, eu só tomo vinhozinho em casa, então já sei que eu tenho que segurar um pouco. Então, eu fui aprendendo isso, a decifrar o paladar das pessoas. Né? Cada pessoa tinha um tipo de vinho. É uma personalidade, vinho é personalidade, Sim, né? personalidade, Por isso que não tem esse negócio de falar o vinho bom é esse, vinho ruim é esse, é personalidade. Tem a pessoa do Tanazão, tem a pessoa do Pinot Noir. Quando você fala lá na infância que você gostava de um vinho mais seco, eu acredito que você também goste de pimenta, por exemplo. Pimenta, café. Tô falando isso porque na reportagem de homeopatia a gente não já gosto saca docinho, na hora. Não gosto docinho, mas gosto de café, pimenta, chocolate amargo. Sabor, né? Isso. Esses sabor. dias em casa a gente abriu um vinho chileno, lá que tava na geladeira lá, a gente abriu. Aí minha mãe tomou um pouquinho e ela falou, esse eu acho que era seco. Seco. E ela é mais do time do tinto. Um dia nós vamos entrar na história do seco e do suave. Não, é muito mas isso é para tinto ou suave? É outra história para outro dia. O vinho pode hoje é só uma introdução aqui, porque é muita história. Cada um tem um essas time. histórias são polêmicas, mas a gente consegue, com um jeitinho a gente consegue. Mas aí você conseguiu decifrar mais os seus clientes que estavam ali. Aí foi aprendendo comércio de vinho, montava, a pessoa fala, Denise, amanhã eu vou fazer um jantar, vou servir isso, que vinho eu ponho. E eu fiz o curso de enogastronomia, da harmonização, fui puxar lá o meu curso do Senac e comecei na prática. Aí chegou o final do ano, eu fui ao supermercado, Canal 2, tinha ampliado, e dentro do supermercado eles fizeram uma loja de vinhos, linda, completa. Fizeram uma loja de vinhos, aí faltava 2 semanas para o Natal e se tocaram que eles tinham uma loja maravilhosa de vinho, não tinha ninguém para vender os vinhos, né? Aí me chamaram, eu fui, trabalhei lá, nossa, foi uma experiência, foi assim, puxado, que era regime CLT, trabalhava do meio-dia às 9, de segunda a sábado. Para você que tinha uma profissão completamente diferente. As pessoas acham que o negócio é fácil, não é fácil não, era meio-dia às 9, de segunda a sábado. Porém, a experiência que eu peguei, aí não só de comércio, como da parte de negociação de vinho, impostos, tributações, legislações, o vinho é tudo especial. Aqui no Brasil, o vinho é uma coisa complicada, não tem incentivo algum. E o que tem de cláusulas para você negociar com uma vinícola, e eu aprendi tudo isso. Conheci os representantes, conheci donos de vinícola, eu falo tudo no masculino, gente, que o mundo do vinho, quando você chega nesse patamar empresarial, como tudo, né? 90% masculino. É mesmo? Então, eu uso muito no masculino, porque não é para generalizar, é porque... E sommelier, é mais mulheres ou homens? Hoje tem mais mulher, mas ainda é muito mais homem. Muito mais homem. Uhum. Tudo. O mundo do vinho. Quando fala assim, né? Bebida alcoólica, né? Por mais então, que ainda quando chega nesse patamar já empresarial, então... Mas eu fui chegando lá, né? Com o meu jeitinho, falando, assim, fui chegando. E nesse ano, eu trabalhei 14 meses nesse local, conheci muito. E o que eu fiz? Eu tinha vinho do mundo todo lá, África do Sul, Austrália, o que você pedisse de vinho, eu tinha vinho Cocher, que é o judeu, tinha. Judeu, porque o vinho judeu, mulher não pode pôr a mão em nada, né? Nem na uva, nada. Eu tinha vinho para judeu, lá chegava, lá tem vinho. Eu até hoje não sei falar Kosher ou Cocher, cada um fala de um jeito. O vinho era assinado pelo rabino lá de Israel. Caramba, vinha de Israel, o vinho não era daqui. E em São Roque tem. E tem aqui ainda esse lugar que vende esses vinhos? Tem. Tá. E aqui em São Roque fazem vinho Kosher, mas esse meu era de Israel. Tá? A assinatura do rabino, vinha direto de lá. E a diferença é que o manuseio mulher não pode pôr a mão em fase alguma do vinho, enfim. Aí os preceitos deles. Sim. Eu tinha tudo, só que eu dei ênfase para vinho brasileiro. A minha sessão, quando eu trabalhei, hoje eu não sei como está, para falar a verdade para vocês, mas quando eu estava lá, era a maior sessão de vinhos brasileiros de Santos. Eu dava destaque e eu fazia questão. Então, eu tinha aqueles tradicionais, que todo mundo tem. Eu tinha a família Beber, eu tinha Pisato,
Altíssimo. Eu tinha os melhores da Casa Perini, que as pessoas compram o Casa Perini básico. Eu comprava desde o reserva, Gran Reserva, e colocava lá e vendia. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse uma vez pra gente em off nas nossas reuniões, que existe um vinho que as pessoas não têm ideia o quanto ele é bom, é que eu não me lembro o nome, não sei se você vai lembrar. Que ele não é tão caro, mas é um vinho excelente e é daqui do Brasil. Qual que foi? Que tem tantos que nem São bastante, mas você me falou um que custa em média de R$50, ou algo assim. É o Casa Perini. É o Casa Perini? O espumante Casa Perini eu vendia R$39. O Moscatel Casa Perini é o 5º melhor moscatel do mundo. Foi isso que Foi você esse. falou pra gente. Moscatel, espumante Moscatel Casa Perini, que eu fui visitar, por sinal, é o 5º melhor do mundo, custa R$39. Do mundo. E lá eu vendia R$39,90. E as pessoas não têm ideia de que ele tem toda essa história, né? Tá o rótulo lá, mas a pessoa... Aquele negócio de comprar um importado. Aquilo lá é melhor do que qualquer importado que você possa tomar. Mas, né? Sabe que brasileiro gosta de uma coisa com glamour, né? Enfim. Mas não, você vê, é o 5º melhor do mundo. Gente, e por R$39? R$39,90. É assim. Ainda se comprava meia dúzia, eu dava bolsa de brinde. Era uma coisa assim, era uma festa. Nossa. Aliás, o meu público me amava, que era uma festa. Porque como eu vendia muito... Eu ganhava muita coisa das vinícolas. Mas é que você também vendia muito porque você passa história, né, Denise? Porque não é só assim, toma esse daqui que é bom. Não. A pessoa chegava para mim e falava, Denise, hoje eu vou comer um peixe assim. Eu dava uma dissertação do vinho que a pessoa tinha que tomar, né? Ela comprava, que eu já falei, nossa, a mãe falou tanto que eu vou comprar. Tu sabe que eu ganhei um vinho de uma paciente minha e ela era muito chique. Ela é, né? A Neuza Barbado. E aí, Neuza, desculpa, mas assim... Eu vou ter que contar essa história. Tô falando do vinho. E ela me deu esse vinho, era um vinho rosé, e ela me deu um vinho super especial, importado, porque ela ia pra Argentina abastecer lá a vinícola dela. Não, a vinícola dela não, né? A adega. A adega. E aí ela me deu esse vinho, e eu falei, vou guardar pra uma data especial, vou abrir no Natal, né, esse vinho. Eu abri o vinho. E aí, quando eu experimentei o vinho, Denise, eu falei, meu Deus, que vinho ruim! E aí eu dei pra minha mãe, falei, mãe, experimenta. Foi até quando a minha mãe tava aqui. Ai, gente, aí minha mãe, não gostei disso não. Falei pro meu marido, experimenta. Ou seja, ninguém tinha paladar nenhum para aquilo. Por quê? Aí eu vou falar da minha concepção, tá? Eu sou pulsatila na homeopatia, né? É um termo que a gente usa para dar uma especificação, assim, de personalidade. Pulsatila gosta muito de doce, que é o meu caso. Tá. Então, assim... E quem não gosta, como que é o termo? Então, tem vários, mas aí eu precisava sou te repertorizar, né? Antipulsatila. Mas tem, por exemplo, poderia ser um licopódium. Licopódium tem muito disso, de gostar do amargo, do chocolate amargo, do vinho seco, de pimenta. Então, quando a gente vai repertorizar e fazer uma psicanálise para medicamento, a gente usa em base dessa informação de troca de paciente. Então, quando eu entendi, depois passou um tempo, né, eu falei, não é isso, é porque eu sou uma pulsatila e eu gosto de doce. Sim. Então, é por isso que eu não gostei também do vinho, às vezes o vinho é ácido demais, vinho rosé tem esse risco. Vinho rosé, por isso que eu falei que o vinho rosé é um vinho perigoso. Ele é maravilhoso, mas tem rosé que é vinagre, que é ácido. E você consegue saborear todos? Ou não? Tem os seus preferidos? Se eu der uma bicada e eu não gostar, não tomo não. Não. Tenho meus palatos. Que nem eu vou agora, essa semana, no evento em São Paulo, já para provar vários, porque eu já sei. Aquele que eu dou uma bicadinha e não gostei. Não gostei. Pode custar R$5.000. Não gostei. Eu nem pergunto o preço. Eu tenho meu paladar. Não sou assim, é maravilhoso. Tá, maravilhoso, mas não gostei. Entendi. Tá? Aí eu fui trabalhar nesse local. Entrei em contato com vinícolas, eu recebi, por conta dessa sessão de vinhos brasileiros, eu recebia donos de vinícola lá que vinham para me visitar. O Felipe Beber, dono da família Beber, a vinícola, veio do sul para São Paulo e desceu a serra para me visitar. Caramba, Denise! Porque eu vendia a família Beber assim, eu vi. Quem ouviu falar de família Beber? Ninguém. Família Beber, ela está aqui no podcast. Tá? Amo. Aí fui para lá, fui super bem recebida, claro. E aí o diretor-geral da Casa Perini no estado de São Paulo foi me visitar, porque falou, acho que isso quem que é essa mulher, né? Gente, mulher veio de caixa. Então eu tive assim, ligação. E aí, o que aconteceu?
o mundo empresarial, você sabe como é que é, né? Eu trabalhando lá, começava a me chamar para fazer coisa. Ai, Denise, você não quer fazer uma representação desse vinho em tal lugar? E tudo eu falava não, porque existe uma coisa chamada ética. Claro. Se era um vinho que eu trabalhava lá, eu tirava foto no Instagram. Se era um vinho que eu não trabalhava, eu não fazia isso. Sim. Só que aí eu percebi que eu estava falando muito mais nãos do que sim. Você estava limitada. E estava muita gente me chamando para muita coisa. Eu falei, será que essa sagitariana, de novo, essa jaula aqui, né? Será? Aí tirei férias. Em janeiro, fui para o sul a convite das vinícolas, não paguei nada. Me levaram para lá. Maravilhosa. Passei por degustações assim que o povo lá Você só com a tacinha na mão. lá fazendo a degustação deles iam numa mesa separada. É Meus mesmo? vinhos não eram deles. Até eu falo, uau, o que é isso? Até Eu nem sabia, eu achei que ia me pôr lá. Nada, colocar. Eu sentava na mesa, 5 garrafas de vinho aberta para mim. Eu falei, Jesus amado, chama o SAMU. Esse povo está pensando o que da vida? Você é uma cachaceira. Chegou a cachaceira de Santos, né? Aí, nossa, família Beber, passei por uma degustação especial com a Jainara, a enóloga, ela é maravilhosa, que, meu Deus do céu. Lá, dentro da família, nossa, tudo. Casa Perini, Luiz Argenta, Miolo, tudo me puseram dentro da vinícola, mas de uma maneira, não paguei nada, iam me buscar na porta do hotel de motorista. Falei, gente... Não tem que pagar nada mesmo, com todo esse conhecimento. Não, e passei né, um pra ano eles. vendendo vinho deles, que assim, eles não me pagavam nada, quem pagava era o meu patrão. Aham. Mas eles estavam vendo, né? Na hora de ir, veio a claro. retribuição. E lá, e andava de motorista, aí pra cá. Falei, gente, tem esse negócio aí que eu sou mais tarde, viu? Não tô nem sabendo. Aqui no Sul, vou morar no Sul, né? Eles falavam, aí achava tem graça que a guria de São Paulo. Eu falei, gente, que eu sou... Porque fala São Paulo lá, uau. É. Você sabe que lá no Sul tem uma coisa muito engraçada, não das vinícolas, as pessoas. Eles me perguntam, ia nos lugares no hotel, ou alguma loja, eles perguntam, eu falo, eu sou sommelier em São Paulo, eu vim aqui para visitar as vinícolas que eu trabalho. Tu vendes vinho do Sul em São Paulo? Porque lá é uma região onde eles vendem só o que é deles, né? E Não é isso? eles acham que é só lá, É. que o vinho dele, o público em geral. Mas tu vendes? Eu falei, vendo, eu sou sommelier, eu trabalho vendo muito vinho. Ô, louco, fala assim. Aquele bar dele. Gente, me divertia. Me chamar de guria, gente do céu, aquilo foi a coisa mais legal da minha vida. Enfim, aí quando eu voltei, fiquei mais um pouquinho na loja, mas sabe, você fala assim, já não me pertence? Eu voltei com outra cabeça, eu voltei outra pessoa. Não quero mais ficar Aí, enclausurada num lugar só. Nos acertamos, eles foram muito gratos a mim, porque eu mudei muita coisa lá na loja. Eu sou eternamente grata Sim, a eles, claro. foram muito bons para mim, me deram por... Eu comprava vinho. 2 meses trabalhando lá, eu já tinha acesso ao sistema, eu comprava vinho, eu pagava, eu trabalhava lá 2 meses. Tu comprava. Comprava. Você fala das exportadoras. Para a loja, eu comprava assim, 30 mil reais. Porque você já sabia quanto que podia comprar também, o que estava vendendo, né? Não, Total, né? 2 meses de loja eu já estava no sistema, você vê, então... Foi uma troca muito bacana, me acrescentou demais. Eles te ajudaram com a experiência e você também. E eu coloquei, então, assim, ficamos todos bem. Aí, quando eu saí de lá, fui trabalhar com um representante, que me chamou para trabalhar com ele e tal. Vinhos argentinos, franceses, mas eu ainda tinha esse negócio com vinho brasileiro. Falei, gente, o vinho brasileiro precisa... Aí começamos a trabalhar com os vinhos brasileiros, ele tinha alguns. Aí eu ia nos lugares e eu via... Todo lugar tem o mesmo vinho brasileiro. Aqueles de sempre, né? Que você vai no supermercado tem, você vai numa loja mais sofisticada, aqui em Santos, né? Aí eu falei, gente, eu fui no Sul, o Sul tem os caminhos, Flores da Cunha, por exemplo, você vai andando, cada 200 metros tem uma vinícola, é muito engraçado. Você fala, gente, eu fiquei pasma com aquilo, o que eu vi lá. Eu falei, cadê esses vinhos? Cadê? Por que não está aqui nenhum? E assim, verdade, eu já fiz uma Não viagem que eu fui para o Sul, seus pais fizeram também, A gente né? fez um em Novo Hamburgo ali. Você foi. Não, toda região lá, você Ali passa, você vê região. E tanta. realmente você não vê os vinhos aqui para cá, Vinhos né? Não tem. sensacionais. Né? Eu falei, gente, aí o que eu fiz? Falei assim, vamos expandir o horizonte. Eu tenho um salão de festas no meu prédio grande, que o Vinícius teve a chance de conhecer. Eu falei, eu vou inventar uma coisa. Eu tenho minhas amigas enófilas, né? O bando das enófilas. Eu comecei a entrar em contato com algumas vinícolas no Sul que não vendiam aqui para São Paulo e que queriam vir para... Nem eu sabia, mas queriam. Eu falei assim, olha, me manda vinho de vocês.
eu vou fazer um teste com umas pessoas que eu conheço, nós vamos tomar. O que aprovar, a gente traz para cá. Porque eu falei assim, não adianta só eu e o representante que eu trabalhava tomar. Eu quero público, e não quero sommelier. Eu quero gente que toma vinho, gente que compra. Sommelier não compra vinho, ganha. Eu não quero sommelier, eu quero público. Mas público que toma vinho. Uhum. Aí me mandaram, menina, como acreditaram no meu projeto? Você vê como é? Começou a chegar tanto vinho na minha casa. Meu apartamento especial é um adegão. Tinha caixa de vinho para tudo quanto é lado. Aí meu marido falou, mas que é isso, mulher, essa casa? Enfim, aí era vinho para tudo quanto é lado. Falei, ai meu Deus. E aí eu fiz 3 eventos. Aí o que fazia? Chamava o povo, não cobrava nada delas. Eu cobrava R$10 para ratear o salão de festas, que tem que pagar 10. E eu falei, só que vocês têm que trazer a taça, que eu não vou dar nem taça, que eu não vou ficar lavando taça de graça. E vocês trazem, se gostam de comer alguma coisa com vinho, traz. Eu dou o vinho. E eu fazia, vai ser 10 vinhos na noite. Eu fazia uma relação dos vinhos, especificando qual, e a pessoa tinha que dar a opinião dela, escrever. Falei, escrevam o que vocês quiserem. Ácido, ruim, horrível, maravilhoso, não precisa usar termos. Não é isso que eu quero sincero. Horrível. É isso que a gente estava falando, que a gente gosta dela, né? Por esse linguajar horrível. Claro. Gente, a sommelier aqui sou eu. Vocês não precisam usar isso. Eu quero que vocês são público. Eu quero saber o que vocês acham. É comércio isso. Aí escreviam. E aí o que aconteceu? Os 3 encontros eu tinha vinho Arte Viva. Sempre era o campeão. Todo mundo escrevia de um, de outro. Eu tive vários brasileiros de Santa Catarina. Arte Viva era que se chegava na vinícola Arte Viva, todo mundo, que vinho é esse? Que vinho é esse? Tem para vender? Eu falei, gente, não tem para vender, não sei nem quanto custa. O rapaz mandou para mim, para a gente provar. Ele me mandou 3 caixas de vinho. Mandou para a gente provar, para dar nota. Não tem. Ai, mas esse vinho, nossa. Aí, e o que ele tem de especial que você consegue descrever? O que acontece? O Giovanni Ferrari, que é o enólogo-chefe da Arte Viva e diretor, ele é de uma família de pessoas que plantavam, pelo nome já sabe, descendente italiano, né? Giovanni Ferrari, plantavam uvas e vendia para as vinícolas lá no sul. Eles eram os fornecedores. Lá em Barra Bonita era fornecedor de cana, no sul é fornecedor de uva. Eles plantavam. Só que as vinícolas faziam vinhos maravilhosos com as uvas deles. Era uva de altíssima qualidade. Mas por que essa uva era... é o terroir, tem todo um diferencial. Tá. Eles têm terroir em Bento Gonçalves, Serra Gaúcha, que é onde eles estão. Tem terroir na Serra do Sudeste, que é uma outra região do sul. Tem terroir na Campanha Gaúcha, que é quase Uruguai. Você deu um passo cair dentro do Uruguai, que é de onde vem a uva taná dele, que é maravilhosa. E agora estão com um terroir novo em Garibaldi. Que então é isso que muda o cultivo, tudo. O deles. Aí quando chegou na geração do Giovanni, que é a 5ª geração, ele era o mais velho, tem a irmã dele, ele resolveu estudar enologia. Ele falou, chega, de sujar a mão de uva e dar para os outros fazer vinho, eu vou fazer. Aí ele estudou, foi para a França, fez estágio na Moët Chandon, foi para Portugal, fez estágio na Quinta dos Seixos, no Douro. Aí voltou para o Brasil, fez estágio na Alma Única, que é uma vinícola maravilhosa, que não tem aqui vinho, você vê, é uma única, dificílimo de achar. Fez estágio lá, fez na Salton, que é uma grande, para ele aprender esse comércio. E aí criou a dele, né? Então, a Arte Viva hoje, você é representante dela aqui em Santos. Então, aí, o que aconteceu? O povo amou. Amor, era um negócio com aquele vinho que eu falei, Jesus. Aí o representante que eu trabalhava, ele ficou com medo. Que eu não vou investir, porque é um vinho que eu não conheço, e eu vou investir, eu não sei o que vai acontecer, o povo... Aí eu entrei em contato com o Giovanni, falei, Giovanni, e falou, vai você, eu te dou todo o suporte. Mandou vir para minha casa, assim, para mim trabalhar. Você tornou um depósito da Arte Viva. E trabalha com vinho, te dou. E aí começou. Mas eles acreditaram no teu potencial também, óbvio. E aí comecei a fazer eventos, aí o evento já tomou outro patamar, que aí virou um evento da Arte Viva. Eu dou a comida, tenho patrocínio da comida, virou outra coisa. Hoje também tem o valor que você cobra, justamente para cobrir todos esses gastos também, né? Exatamente. Agora já virou um acontecimento, um negócio. Que traz o vinho, que é maravilhoso. O Giovanni, ele é pioneiro no uso de madeiras brasileiras nas barricas. Jequitibá, acácia, uburama, cabriúva. Então, ele está lançando agora o Malbec,
um varietal, que é só uva Malbec, que eu até vou lançar aqui em Santos no meu próximo evento, dia 30. É dia 30 já, né? Isso, tem um evento e eu vou Já tá com as inscrições todas, tá já, esgotado? já tá, tem uma parte ainda, mas já tá saindo, que o lugar é muito bacana, né, no Merlot, e tá. E esse Malbec dele, olha que Malbec, tem 16 meses de passagem em barrica e carvalho americano e finalizado em castanheira. Esse finalizado, não sabor para o vinho, o taná dele também passa... Olha, você tá vendo a nossa cara aqui, Não, né? eu tô aqui A gente só- tá aqui como videoaula, assim, ó. Só aqui, Eu tô assim, ó. Porque você sabe- Isso porque eu tenho aqui um roteiro, porque tem curiosidades, Ah. tem mito e verdade, tem Mas você perguntas. vê que eu tô aqui quietinho, mas eu tô aprendendo. Então, por que eu escolhi a RTV? Por isso. Porque não sou... As pessoas amaram, pessoas leigas tomaram aquilo e falaram, uau! Sim. Você vê que não é uma pessoa que estudou, pôs na boca, aquele rosé, você teve a oportunidade de Sim. tomar. Rosé dele é uma... Não, o Vi foi no seu Eu fui, evento, eu ele foi tive me essa mandando... oportunidade. teve essa oportunidade. Foi aumentando o sorriso, não foi, Fê? Foi, então. Foi acho que é aumentando. isso que eu ia Eu- contar. aumentando. Eu fiquei mandando uns vídeos pra ela, do tipo, oi, eu sou o Vinícius e essa é a minha primeira taça. Tranquilo. engraçado. Foi progressivo, No quarto vídeo que eu mandei pra ela, ela não sabia nem qual era o meu nome. E ele, essa Onde é eu minha tava. quarta taça. Eu já olhava tava pra moça e naquele falei, sorrisão É a aqui. sexta já, né? Porque sem miséria, né? Vamos tomar. E o Mas vinho é foi uma muito bom. delícia, vinho. E aí tu falou que no evento também você começa a falar nas primeiras Não. taças, né? O primeiro vinho, o Riesling, ai, que é uma uva alemã, não sei o quê, todo mundo presta atenção. O segundo, que é o rosé, a gente primeiro apresenta a vinícola. Antes que comecem a beber, eu já apresento verdade. o vinícola Eu falei, Viva, é vai. isso, é aquilo, Giovanni Ferrari, falo tudo antes, porque a pessoa está prestando A pessoa atenção. tá sóbria. Tá sóbria, É importante saber. assim, focada. Aí começa eu sempre começo ou por um espumante ou pelo Riesling. Dessa vez que o Vinícius foi, comecei pelo Riesling, né? Que vai subindo a potência do vinho, o corpo para um não encobrir o outro, tem tudo isso, né? Vinho tem uma Ai, Foi subindo. vinho tem uma progressão. Você não vai pôr um tinto mais encorpado primeiro, né? Aí mata os outros. Então você vai. Aí o Riesling, uva que é típica da Alemanha, digestiva, boa com comida gordurosa, faz tudo aquele. A pessoa. Aí vai pro rosé. Rosé, o pessoal já está sorridente. Rosé, Pinot Noir com Marcelin. E você não bebe, né? Você Eu fica não só bebo. Não, olhando eu não todo bebo, não mundo. como, não sento, só falo. Aí o rosé ainda vai bem. Aí começa os tintos. Tinto, o neguinho já tá falando demais, já não tô escutando mais nada, eu falo mais alto que o povo. E eu falo, ai, gente. E o tinto dele, o blend tinto dele, que aqui, são 5 castas. Gente, é um mega vinho. Uma pessoa acertar 5 castas, 5 uvas no vinho, e esse vinho ficar bom, a pessoa tem que ser muito bom. Você, o que você achou Mas do teve evento? um também que teve um no garrafão, não foi? Ou esse também? Aquele foi um bônus que eu ganhei do... O problema, gente, foi o bônus. O litrão. Porque se eu tivesse tomado só o que você tava se provando, empolgou eu tava com- tranquilo. O problema foi o do Por quê? litrão. Mas por quê do litrão? Não, Porque porque era o um litrão eu tomei e eu falei... Foi eu um fui pra vinho outra que uma dimensão. pessoa me deu, eu falei assim, põe lá para as pessoas tomar, me deu. É. Não era arte viva, né? Mas foi um vinho português, que é uma pessoa que trabalhou muito comigo, e ele sabia dever, ele falou, dá lá pro povo tomar. E me pôs aquelas bags de 5 litros. Que ela vira A a da garrafa torneirinha. assim, da torneirinha. O litrão. Aí, como eu não gosto de fazer desfeita pra nada, eu falei, vou lá provar, entendeu? Imagina, eu falei, o povo não resiste um litrão, né? Meu Deus, esse povo saiu tudo bêbado de lá. O problema foi o litrão, porque O se fosse litrão. só o que você tinha provado, Tava eu bom, tranquilo, tava tranquilo. ia Foi no- mandar os vídeos Se tudo empolgou certo. com o litrão. Eu sou refinada, mas não pode ver um litrão, né? Eu falei, povo, vai uma beleza. Aí foi. Aí chegou o espumante com o bolo maravilhoso. Com aquele espumante. É porque Nossa, tem o toda bolo uma também harmonização, tava na verdade, Tem. também, com a comida, né? Então, eu comecei com os antepastos, que foram os patês e tal, que era um pouquinho mais ácido. Então, foi o Riesling. Aí veio os queijinhos mais, assim, não tão fortes, os queijos macios, foi com o rosé. Aí vieram as massas, foi com o tinto. Tudo tem um porquê. Tudo muito bom. E o bolo com o espumante. Mas deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade minha. Por exemplo, eu vou receber um casal ou, sei lá, um pessoal na minha casa que eu sei que eles gostam de vinho. Eu contrato uma sommelier? Não sempre. Você pode ir Não na sempre. loja. Se a loja tiver um vendedor, não precisa ser sommelier, um vendedor decente, que entenda um pouco de vinho, que eu acho que é de bom tom que todas as lojas tivessem, você fala assim, ele vai perguntar o que você vai servir. Com certeza. Se ele tiver o mínimo de capacidade, ele vai perguntar o que você vai servir. Você fala, vou servir uma massa bolonhesa. Então, é um tinto não muito encorpado. Pronto.
Entendi. Você ter o seu cardápio, Eu afinal... não preciso de Isso- fazer uma contratação de uma pessoa específica. O sommelier já é mais assim para um jantar refinado. Você vai pôr assim 20 pessoas na tua casa, uma celebração, é bonito. Eu fiz já várias festas que eu fui de sommelier. Eu fui aqui em Santos, festas muito bacanas, que eu fui que a pessoa achou bonito, tem uma sommelier. Uma sommelier, Eu é. explicava o vinho para os convidados, foi uma coisa, aliás, eu achei muito bonito, também gostei. Foi De muito bom gosto, Sim, né? muito bom gosto. Foi é. um trabalho que eu amei fazer, achei muito bonito, a atenção das pessoas, foi muito legal. Mas não é obrigado. Agora, Entendi. pôr o vinho certo, no mínimo a pessoa que te vende tem que saber te indicar, E né? agora vocês comecem a assistir o podcast, porque vocês viram que é uma aula. Então vocês vão aprender e não vão precisar de contratar Não, sommelier. não vão. Então me chama, Fazenise. Porque existem tabelas de vinho. Tabela é um perigo, gente. Não tem, porque você não faz... Ah, frango é com vinho tinto não muito encorpado. E se você encher esse frango de pimentão, de tomate, de molho, de pimenta... Muda totalmente Você o põe sabor. um pinot noir, parece que você está tomando água. A Gláucia, que foi a professora no SINAC, ela falava, não foge de tabela, porque você pega peixe com vinho branco, ok, Sauvignon Blanc, aquele bem... Aí você pega uma tainha recheada, que é comum aqui na nossa região, tem até a Sim. festa da tainha. Sauvignon Blanc, bem, você está Não tomando combina. água. Você está tomando água. Tainha aguenta até um tinto, porque ela tem muito sabor, ela tem farofa dentro. É. Você pode pôr um tinto com uma tainha. Você está falando de harmonizar o A vinho comida. com a comida. Tem uma pergunta aqui que acontece com isso. Quais os vinhos que harmonizam melhor com as massas? Então, pessoal? massa, bolonhesa, um tinto não muito encorpado. Um Merlot, um Syrah, até um Pinot Noir que passou por madeira. Pinot Noir sem passar por madeira é muito fraquinho. Vamos usar o termo certo, tem muito pouco corpo e vai sumir. O Pinot Noir da Arte Viva tem 9 meses de carvalho francês, então ele já tem uma estrutura, então aguenta. Agora, se a massa tiver muito queijo, aquele queijo derreter 4 queijos, esse é um erro crasso de brasileiro. Porque só aqui do Brasil. Tudo que é massa, eles acham que é vinho tinto. Ainda Cabernet Sauvignon. Você pega uma massa cheia de queijo, toma um Cabernet Sauvignon, no dia seguinte você está tomando sal de fruta o dia inteiro. Porque é muito tanino, muito fermento do vinho com aquela massa. Fundido de queijo e massa com muito queijo, pizza, é Chardonnay, vinho branco encorpado. Anota Aquele aí. vinho branco, principalmente chileno. Os melhores chardonnays do mundo são os californianos, mas para nós aqui chega mega caro. Não dá. Vinho californiano é maravilhoso, mas nossa senhora. E chileno vale Casablanca. Você compra um chardonnay bom por R$30. Tá. Aqui. E tem mais perguntas aí, Davi? Tem também fazer a diferença entre o seco e o suave. A Então. diferença. Vinho seco, eu vou falar dessa básico. Vinho seco é vinho suave não é vinho. Ai, gente, começo a xingar, tô escutando. Mas eu vou fazer o quê, gente? Não sou eu atesto fatos, eu não sou enóloga. Vamos lembrar que você também tem licopódium aí na sua essência de pessoa. O que acontece? Vinho seco tem a fermentação, tudo. Ele tem resveratrol, que deixa a gente jovem, desentope a artéria, Vinho suave. Aí a pessoa pega o suave, o docinho, que é cheio de açúcar. Onde vai parar o resveratrol? Acabou. Você pôs açúcar. E vinho suave, não tentem se enganar. Não é uva docinha. Uva docinha não serve para fazer vinho. Aquela que a gente compra no supermercado. Sei. A caixa, se fizer vinho, fica azedo. Uva docinha não serve para fazer vinho. Uva docinha é de comer. Tá, então suave enquadra onde aí, então? Nada. Sincerona. Outro dia eu vi uma definição em rede social que eu achei ótima. É suco de uva com álcool e açúcar. Porque às vezes o vinho esse suco nem é fermentado. Porque o que forma o álcool do vinho é a fermentação. Esse suco nem fermentado foi. Eles pegaram o suco de uva, acrescentaram algum tipo de álcool, geralmente uma cachaça, quase o vinho do Porto, né? E puseram açúcar. E virou vinho suave. Aí enche de sulfito, de flavorizante, de todos aqueles antes possível, e vira um vinho suave, que a pessoa ainda paga R$40. A gente diz, mais que 15 mangos, tá caro. Tá caro, porque nem vinho Porque não é desse jeito. Então, vinho suave é vinho com açúcar. Então, não adianta teimar, fugir. Não é. Vai no seco que... Vai no seco. Aprenda a apreciar o vinho, na verdade. Vinho seco, você quer começar? O problema do brasileiro, desculpa, é que brasileiro não é um problema.
devido à proximidade com o Chile e os incentivos fiscais que o Chile tem, o vinho chileno chega aqui no Brasil, preço bom. Vinho bom, por preço muito bom. A verdade é essa. É difícil até competir com os brasileiros, que o Brasil não tem incentivo fiscal nenhum para o vinho e o chileno tem. E aí, o Chile e os países aqui da América têm um acordo comercial. Então, o imposto para importação é menor, chega muito barato, aqui, vamos combinar. Vinho bom e barato. E bom, né? Isso que é importante ressaltar, Muito bom. porque ainda chega um vinho excelente. E a uva E bom. mais cultivada no Chile é a Cabernet Sauvignon, que eu amo. Cabernet Sauvignon chileno é vinhaço. Só que brasileiro, por conta disso, só compra Cabernet Sauvignon. Aprendeu. Para muito brasileiro só existe vinho. Mas é falta de informação mesmo, né? E que é isso acontece? que a gente está tentando falar aqui, para as pessoas Exatamente. entenderem as diferenças para poder... Poxa, eu sei Tem que se apreciar o informar, vinho, por isso. né? Se Porque o informar. Cabernet Sauvignon, na escala de potência, é o penúltimo. Isso fica atrás do Taná, que é aquele vinhaço do Uruguai para churrasco. É Taná, já vem o Cabernet Sauvignon. Gente, ele é muito potente. Aí a pessoa chega em casa, compra aquele Cabernet Sauvignon delicioso, chileno, no supermercado por R$40, conseguiu comprar um vinho muito bom que compra, não tenho nada contra. E aí faz um macarrãozinho com molho de tomate e taca aquele Cabernet Sauvignon. Aí fala, ai que vinho forte, eu odeio esse vinho. Tá? Ou Gente. seja, é por isso que é importante a harmonização da comida com o vinho certo. Quem vai começar no vinho seco, vai no Pinot Noir. Pinot Noir. Anota Que Pinot Noir. é o menos potente na escala. Começa no Pinot Noir. Vai no Pinotzinho. O Pinot aceita sanduíche, aceita um macarrãozinho com molho, uma pizza sem muito condimentos. Aí vai subindo, aí vai pro Merlot. Merlot é o vinho dos queijos. Tudo quanto é queijo fica bom com Merlot, porque Merlot ele não tem tanto tanino. Ele não amarra na boca. Então, aqueles queijinhos assim, gruyère, emmental, tudo fica bom com Merlot. E vai subindo. E é gostoso, né? Com Sim. queijinho, Exatamente. né? Quando chegar no Cabernet, carne de panela. Quer um macarrão? Vai um macarrão com calabresa, com bacon. Com tudo. Aí você põe um Cabernet. Agora a pessoa vai de Cabernet com macarrãozinho, com aquele molhinho de tomate lá do saquinho, não dá, né? Não dá. Aí, então, aí... E ela ainda fala mal do molhinho de nesse tomate momento- desse aqui. Eu amo, minha Ela filha está chegou em casa com fome, é a solução dos meus problemas. Porém, eu não abro o Cabernet Sauvignon, né? Não dá. Ela tá falando de macarrão, de pizza, tá me dando uma fome. Tá tá fome, dando né? fome. Ah, não, vinho ainda tem isso, né? Por isso que a gente corre, tá vendo? A gente tem que correr, porque E ela só se refere a você quando corre. Você já viu, né? Eu tô você aqui, ó. vai sarar, vai correr com a gente. Bom, e assim, próximo vinho pode, vai ser com taça de vinho. Eu não trouxe em E aí consideração eu vou você. fazer, como é que é? Eu vou sentir o cheiro. Nós vamos fazer a degustação guiada. Essa degustação vai ser em outra dimensão, né? É outra dimensão. Porque daqui a pouco... Denise, Vamos fazer uma experiência sensorial. Vai ter todo... sensorial, é isso que você vai ter tinha uma falado. degustação guiada e vai ser uma experiência E sensorial. ele vai sair daqui todo sorridente. Vai até mais aqui, sorridente né? ainda. O povo aqui é só sorriso. A gente, sabe que meu pai me chamava quando era criança, na época do Tancredo Neves, que tem muita gente aí, nem sei se o Vinícius, sabe? Meu pai me chamava de Risoleta Neves, que era a mulher do Tancredo, que eu sou muito sorridente. Eu falei, eu era chamada de Risoleta Neves pelo pai, né? Que vivia rindo. É que eu tomava vinho, então eu tava sempre rindo. Eu falei, nada como tomar um vinho, né? Mas E o seu sorriso é gostoso, né? Você olha pra ela, dá vontade de dar risada. Dá vontade de dar A conversa é séria, mas a gente tem vontade de sorrir. E o próximo eu vou trazer um vinhozinho. Eu não trouxe em com consideração certeza. a você, mas no próximo eu trago. Você traz de Se Sará. Deus quiser, eu já vou ficar bem. Não ainda vou poder tomar, mas eu faço aquele sensorialzinho aqui. Vamos fazer análise sensorial, degustação guiada, tá, Vinícius? Tem que ser guiada mesmo. Guiada. Tá com taça certa, né? Taça, certa. tudo bonitinho. Perfeito. Não é na caneca, não. Até porque nós vamos fazer aí, sim, o Vinho Pode, nessa edição, que vai ser extensa, se Deus quiser, não vai ser edição limitada, não, vai ser extensa, porque tem muita história, muita coisa para ser falada. Ó, hoje mesmo, a gente tá deixando, gente, para trás aqui, curiosidades, que vai ficar para o outro podcast, porque a Denise, ela explanou coisas aí maravilhosas, e mito e verdade. Então, fiquem ligados no outro podcast com Denise, com Vinho Pode, porque aí nós vamos explanar ainda mais. Olha, eu falando isso. Que audácia a minha falar isso. Nós, claro que vai ser nós. A É gente um vai prazer. aprender muito ainda. Tem muita coisa e muito gostoso conversar com vocês. Adorei. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a você, Denise.
Vinícius Muito aqui do obrigado. meu lado, fazendo pauta, pesquisas, tudo Tem que bonitinho mas tem aqui. que pesquisar, né? Esse meu jornalista é demais, Não, né? é Eu tenho que espetáculo. pesquisar, porque É. eu vim aqui sem fazer nada. E eu mandei pra Denise quando ele tinha feito a pesquisa e você de cara já, tá tudo certo, Tudo né? certo, Tá tudo certo. Manda certo. bala, que a gente diz que a gente Quando gosta. a gente aprova é bom. É, Com certeza, muito não, bom. muito bom. Então eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Esse podcast vai ser sucesso, vai ser pro seu canal, vai ser pro meu. E como a gente falou, né? Uma somatória de Sim. informações muito grande, muito bem-vinda para mim e para todos nós, né? Sim. Então eu quero agradecer demais. Eu Foi agradeço a demais vocês. esse bate-papo delicioso. E agradeço ao aqui. público, né, que está aqui nos acompanhando. Vão aprender muito de vinho. Com certeza. Obrigado. Obrigada, Vi. Obrigada, Vinícius. Obrigada. Eu vou encerrar aqui, gente, falando do jantar natalino, que inclusive Denise também vai estar presente com os vinhos. Jantar natalino que acontece dia 9 de novembro, é em prol do Educandário Santista, feito por mim, Marli Toledo, e pela Secom. Então, gente, não percam. Esse jantar já é a 8ª edição que eu faço, junto com parceiros, é claro, mas é uma noite muitíssimo especial. Então, por favor, acompanhe as redes sociais, porque a gente já está postando, né, do jantar. Os convites já estão à venda, então adquiram, por favor, para ajudar. São apenas 300 convites. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal também, porque a gente precisa de inscritos para vocês aí de casa receberem mais informações. Também coloquem aí o sininho, né, gente, para vocês receberem notificações, tá bom? Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus.